Oi, Paulo, tudo bem? Oi, Mauro, tudo bom? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um beijo grande para toda a comunidade e antecipado aqui para o Mauringoni, que já deve entrar, né? Então, já chegou. E aí, gente? Bom dia, Paulo, bom dia, Mauro, bom dia à comunidade que nos assiste aqui. Legal. Reunião do Comitê Central em São Paulo, então, semana passada, é isso? Mais Giancarlo Summa, mais Lincoln Seco, que você deve conhecer, professor da USP. Todos. Maravilha, maravilha. E amanhã vai estar, por falar em Comitê Central, quem vai estar aqui amanhã é Jones Manuel, para falar do surgimento do PCBR. Já perguntei se ele vai ser o secretário-geral, se ele vai ser o Stalin do PCBR, ele disse que não. Que vai... Vamos ver, amanhã vamos saber tudo da fundação, ou da fundação não, né? Do surgimento do PCBR como uma continuidade, né, desse esforço do qual ele participa aí de construção de um partido revolucionário no Brasil. Agora, Gilberto Maringoni e Paulo Clias, quero falar com vocês sobre economia, mas antes não podia deixar de dar uma escuta para vocês sobre o ambiente político institucional brasileiro. Eu estou bem preocupado, né? Já desde abril que eu venho falando, olha, essa turma aí vem com outro golpe, né? O governo cada dia mais acuado, cada dia mais recuado, essa entrega nas mãos do Lira. Aí ontem o Lira simplesmente ameaçou, colocou regime de urgência urgentíssima. Acabou não indo porque votou as brusinhas, porque a sessão interrompeu por conta da questão da Erundina, mas que era um projeto de lei para votar em urgência urgentíssima para cancelar a delação premiada do coronel, do Mauro Cid. É um negócio assim, ia acabar, né, com tudo. O que aconteceu ontem na Câmara, né, na Comissão de Educação, na Comissão das Mulheres, na Comissão de Ética, na Comissão de Direitos Humanos, são um negócio... Eles estão indo... Na véspera já tinham feito um ataque à Sâmia brutal. Então, assim, a deterioração do ambiente político institucional no Brasil está muito acelerada. Estou preocupado e sinto o governo inerte diante dessa deterioração. Queria ouvi-lo sobre isso, ou se eu estou, de repente, pirado, louco, estou olhando para outro país que não o Brasil. Maringoni. Bom, Mauro, eu acho que o ambiente da Câmara expressa uma deterioração geral do ambiente político no país, né? Uma brutalização do ambiente político, que se expressa o seguinte: a direita não tem trava, a direita não tem contenção. Isso acontece, se a gente for pegar, isso vem desde o 8 de janeiro, se a gente quiser, a gente vai longe nisso, mas eu quero pegar alguns marcos muito próximos. O presidente Lula, em março, no final de março, decidiu proibir o seu governo de emitir qualquer opinião sobre os 60 anos do golpe de 64 como uma forma de pacificar suas relações com os militares, vale dizer, com a extrema-direita. Ou seja, ele acaba com qualquer tipo de crítica, de contenção à extrema-direita, e os militares se viram livres para avançar nesse ataque, na sua agressividade. Onde é que eles avançam concretamente? De um lado, na provocação verbal do almirante Olsen, com aquela história da colocação do almirante João Cândido no livro de Heróis da Pátria, um projeto do Lindbergh na Câmara, em que ele chama o João Cândido de abjeto, e ele não está brigando com o passado, ele está brigando justamente com um setor da sociedade brasileira, setor progressista, democrático, de esquerda, que vê naquilo um levante dos de baixo, um levante dos pobres acontecido há 114 anos. Isso não é simbólico, o combate é feito hoje. E isso avança na lassidão que o governo tem com as manobras militares feitas pela Marinha Americana aqui na costa brasileira, pelas operações feitas junto com as Forças Armadas Americanas na Amazônia. Então, você tem um ambiente geral de lassidão com a extrema-direita, com os militares, e aí isso mas isso se expressa no Congresso com uma fúria, eu digo, muito forte. As votações da semana passada, as 3 votações, a PEC das blusinhas, a questão da fake news, e a terceira foi a saidinha, são um capítulo disso, são um passo adiante. Por quê?
embora membros do governo e do PT tenham minimizado as derrotas, o próprio Randolph falou isso, não foi nenhuma matéria econômica a ser votada, mas aquilo demonstrou a fragilidade da base do governo. Ou seja, a extrema-direita e o centrão puderam colocar na ponta do lápis qual é o poder de fogo do governo no Congresso. E o poder de fogo é ao redor de 130 votos. O que isso quer dizer, além da derrota do governo? Isso quer dizer o seguinte: o governo não reúne hoje, como já não reunia desde o ano passado, votos suficientes para impedir, por exemplo, uma ação de impeachment. Ela não está colocada agora, mas eles, aritmeticamente, na conta de padaria, têm votos para declarar impedimento do presidente Lula sob qualquer pretexto. E isso colocou uma faca no pescoço do governo federal. Ontem, o que a gente teve foi o liberou geral. Quer dizer, o que fizeram com a Sâmia? Quer dizer, a Sâmia perdeu um irmão, agora, há pouco tempo, no Rio de Janeiro, por obra das milícias, um crime até agora pouco claro, não tem esclarecimento, e ela é provocada por uma delegada carioca. A deputada Luísa Erundina é desrespeitada de uma maneira baixa e passa mal e vai para a UTI. Estou até querendo saber como é que está o estado dela agora. E você tem a agressão ao Janones, que se torna um pandemônio geral na Comissão de Constituição e Justiça, se não me engano, de Comissão de Ética. O que ocorre é que o governo está absolutamente sem reação. Eu não sei se o Lula teria condições de fazer, pelo próprio perfil dele, pelo perfil dos articuladores do governo, o que o Gustavo Petro fez na Colômbia. Numa situação muito pior, porque a política colombiana é mediada pela violência, pelos paramilitares, pelo cano do fuzil, o Petro, numa situação de derrota no Congresso, e tendo composto um governo com um partido de direita, ele tirou do governo os partidos que votavam contra ele no Congresso. Se deu, num primeiro momento, muito mal, mas foi às ruas, apelou às multidões, foi à TV, enfim, se movimentou para engajar a população numa cruzada de defesa da democracia. Claro, eu acho que falta isso aqui, mas agora, quer dizer, em cima da hora, isso não é mais possível. Então, o governo vive numa defensiva. Eu fico vendo o governo Lula aí, se o Lula faz ou não faz reuniões presenciais com o ministro, a sensação que eu tenho é de um clima meio de barata voa dentro da articulação do governo, que sempre foi muito ruim. Mas eu paro por aqui, para o Paulo me dar as instruções aí, se eu estou correto ou não. É isso aí, legal. É interessante você falar essa questão da posição do presidente Lula proibindo não apenas o governo, mas o Estado brasileiro, que é mais do que o governo, né? É para além do governo, de se manifestar em relação ao golpe, à ditadura militar durante os 60 anos, porque ontem, olha o vínculo, ontem a coisa com a Erundina foi exatamente em função disso, foi a revolta da extrema-direita que não quis deixar votar um projeto que é da Maria do Rosário, lá de 2021, e que a relatora ela, Luísa Erundina, para exigir que o Estado brasileiro identifique os locais de repressão, prisão, tortura e morte durante a ditadura militar. Então, você vê que tem um vínculo direto entre o recuo do governo lá atrás e a ofensiva da extrema-direita agora, né, no mesmo tema, na verdade. Né? Na verdade, é o mesmo tema. É a disputa em relação à ditadura militar. Paulo Clias, você que é a voz da ponderação. Não, acho que a ponderação vai ficar um pouco sentada lá no sofá da sala, sabe? Uhum. Eu compartilho com exatamente as mesmas preocupações de vocês dois, né? E de muita gente, óbvio, do campo progressista, né? Mas, na verdade, eu queria chamar um pouco a coisa lá para trás, entende? Quer dizer, o quadro que a gente está vivendo agora não é aquela coisa de fazer engenharia de obra pronta, tá certo? Como o pessoal brinca, né? Mas é que esse quadro estava contado, né, já no último domingo de outubro de 2022. Naquele dia à noite, a gente já tinha os resultados, tá certo? Graças ao processo das urnas eletrônicas, do TSE, etc., do que ia ser a composição do Congresso Nacional,
Você percebe? Na verdade, isso tinha sido definido antes até, né? Porque o primeiro turno é que define, né, o perfil dos senadores, senadoras, deputados e deputados eleitos, né? O problema maior, do meu ponto de vista, é como o presidente Lula, o PT e as forças, né, que dão a sustentação a esse núcleo mais duro, vamos dizer assim, mais autêntico do governo, ao longo desse 1 ano e meio, né? Quer dizer, em dia 30 de junho, a gente vai ter 1 ano e meio do terceiro mandato do Lula. E muito pouco efetivamente foi feito, tá certo, com relação às promessas da campanha e às expectativas. Isso dito, o que acontece? Quer dizer, já se sabia que o presidente ia encontrar um Congresso hostil às teses do campo democrático, progressista, desenvolvimentista, de esquerda, ou o que quer que a gente queira carimbar pelo nosso campo, mas que se expressa naquilo que o Maringoni falou. Se for pegar uma coisa mais autêntica de esquerda, os votos são 130 na Câmara e deve ser 20 e poucos no Senado, não muito mais do que isso. O problema, do meu ponto de vista, é que Lula ele já entrou numa defensiva desde antes do governo começar. E ao entrar numa defensiva, quer dizer, você acabou cedendo antes do jogo começar, e aqueles que estavam eventualmente na composição de governo desde o início, mas não eram efetivamente comprometidos, por exemplo, com uma política econômica mais voltada para o desenvolvimentismo, mais voltada para a industrialização, que rompesse com os critérios da austeridade fiscal, por exemplo. Uma política na questão militar que desse um basta a essa coisa da autonomia e quase independência, né, dos representantes das 3 forças no comando da política em geral, né? Uma política que fosse mais agressiva do ponto de vista da defesa, por exemplo, do movimento do sem terra, da agricultura familiar, essa coisa toda. Enfim, um governo que levasse à frente, quer dizer, medidas que eram esperadas, vamos dizer, de uma volta de Lula para o terceiro mandato, quer dizer, isso ia colocar problemas. Quer dizer, aí a gente acreditava, quer dizer, que o Lula, pela sua capacidade de liderança política como líder, né, que tinha um carisma importante, uma capacidade de influenciar na grande maioria da população, e, ao mesmo tempo, alguém que consegue fazer muita articulação política, né, trazendo setores mais do centro, mais conservadores, acabou não fazendo isso. Quer dizer, o governo foi cedendo ao longo desse 1 ano e meio, e aí as forças do campo da direita, quer dizer, perceberam que o espaço estava mais ou menos liberado para eles, né? Quer dizer, e sempre que vem alguma coisa a voto, no limite se percebe o que vocês falaram. Quer dizer, se o centrão e o fisiologismo se unem à extrema-direita, eles sempre vão derrotar o governo, isso é fato. Quer dizer, então, a única saída que eu vejo para essa crise que a gente está vivendo, quer dizer, é o Lula romper com aquilo que ele tem feito ao longo desse 1 ano e meio, tá certo? E encontrar uma outra quadra para desenvolver a política do seu governo. Isso vai enfrentar resistência, vai ter problemas, né? Ele vai ter que apelar, quer dizer, aquilo que chama, né, para as ruas, né, para o sentimento da população, etc., para tentar, eventualmente, pressionar os parlamentares. Tem a força da caneta, porque o governo continua, apesar de toda a mudança do orçamento secreto, etc., mas o governo tem a força, né, quer dizer, da nomeação de cargos, da definição de programas estratégicos, isso implicar aplicação de verbas orçamentárias, etc. Mas ele vai ter que mudar, quer dizer, mudar no sentido de abandonar a austeridade fiscal, né, e aí vai ter um contraponto efetivo com a Faria Lima, né, mas eu acho que a métrica, só para encerrar, deve ser o quê? A todo momento trazer esse centrão e esse fisiologismo para dentro do governo. Porque também não adianta bater no peito e dizer que agora eu sou um governo de esquerda, revolucionário, etc., porque aí você perde, né? Quer dizer, tem 2 anos e meio a mais de mandato. E ele precisa, primeiro, evitar o impeachment, isso é importante,
e ter uma maioria no Congresso que seja capaz de votar as suas pautas prioritárias. Mas aí precisa um engajamento direto do presidente. Ele não pode ficar delegando, né, quer dizer, abertamente, seja para Lira, para Pacheco, mas principalmente para os responsáveis pela sua articulação política, porque a gente viu que a coisa está muito mal parada. Vocês vão trazendo, acho que é uma característica, inclusive, da esquerda, que se mantém à esquerda, que é ir trazendo a discussão política para o terreno da economia política e, portanto, da política econômica, né? Que é aí em que, de fato, a coisa acaba se resolvendo. Ontem, o nosso amigo Davi Decasti distribuiu, e eu fiz um corte de um trechinho bem pequeno, uma fala impressionante de um representante da equipe econômica, do subsecretário do Tesouro Nacional, o Davi Ataíde, na Comissão Legislativa Participativa da Câmara, presidida pela Sâmia Bonfim. Lá não teve provocação, não teve pancadaria ontem, não. E eu fiquei espantado, porque ele fez, Maringoni, uma defesa aberta, explícita, em nome do governo, do fim dos pisos da saúde e educação. Vou botar um trechinho aqui, que é interessante, porque parece alguém me lembrou o pessoal do Temer dizendo como o fim da legislação trabalhista ia melhorar a vida dos trabalhadores, né? A mesma lógica, né? Olha aí. A ideia um pouco que a gente discute, às vezes, no Tesouro, é ter um mecanismo mais efetivo de garantir previsibilidade e até uma certa constância no financiamento, tanto da saúde como da educação. E assim, por que eu vou estar sujeito a me financiar uma política pública tão importante, sujeita a variações que não estão no nosso controle? Se a economia cair, a arrecadação cair, eu vou diminuir o piso, eu vou diminuir a necessidade de ter despesas de saúde e educação, sendo que é quanto que eu mais preciso. Será que não tem outro caminho que eu garanta essa estabilidade da prestação de serviço público nesses temas tão relevantes para a nossa sociedade? Então, o que a gente discute um pouco é essa, tecnicamente, se de fato este é o indexador, são indexadores mais razoáveis para esse tipo de política que deve ser permanente. Tá aí, o governo vai explicitando nessa posição, Maringoni. O interessante, primeiro, duas coisas. Esse é o subsecretário do Tesouro. Eu não entendi por quê. Quem estava agendado para ir era o Rogério Seron, o secretário. Então, ele manda o segundo. Pode ter sido uma coisa fortuita, mas, de todo modo, algumas coisas na fala me chamaram a atenção. Primeiro, é a absoluta defensiva com que ele vai. Ele vai muito se defendendo e ele fala umas 8 ou 9 vezes, ao longo de 9 minutos de intervenção, a palavra solução técnica, solução técnica. O que ele está querendo dizer é o seguinte: não há saída. Sempre que você chega numa decisão econômica, que nas decisões de Estado são sempre políticas, ou seja, alguém ganha, alguém perde, eu faço uma opção, ele diz que é técnica, são soluções, como dizia o ex-ministro Magri do governo Cortes, são imexíveis, tem que fazer. A segunda é que ele dá uma dourada na pílula, dizendo o seguinte: não, o que a gente quer é melhorar a efetividade dos pisos. Os pisos de educação, a gente sabe, são 18% da receita corrente líquida para a educação e 15% para a saúde. Ele quer mudar o cálculo da receita, quer mudar o cálculo para dizer o seguinte: a gente talvez precise de mais, a gente não pode ficar na oscilação da arrecadação. Ele tenta jogar o seguinte, que vai ser melhor. Isso é lorota, isso é lorota, mas o fato é que o governo colocou esse debate na agenda. Seja ele falando isso na defensiva, seja falando na ofensiva, mas essa questão começa a aparecer de maneira constante, seja num artigo de um economista do mercado que o ministro da Fazenda divulga há 2 semanas, defendendo exatamente essas medidas, seja através da Simone Tebet, seja através do secretário Rogério Seron, seja através de editoriais do Globo, da Folha, seja nessa audiência na Câmara. Enfim, o importante, como diziam alguns estudiosos americanos nos anos 60, a questão da teoria da agenda, que é você o seguinte: o importante para você impor a sua ideia na conjuntura não é você defender a sua ideia por inteiro, é você defender o assunto. Qual é o assunto? Pisos para saúde e educação. Eu não quero discutir se vai aumentar, se vai diminuir. Essa questão é fundamental, resolver, de alguma maneira, genericamente, esse tema. E isso está colocado.
tá todo mundo aí do mundo político que interessa mais, ou seja, não é aquele lumpesinato fascista que a gente viu ontem, mas os editoriais, jornais, intelectuais, estão discutindo, movimentos sociais estão discutindo a questão dos pisos. Então, já é uma vulnerabilidade que se abre. Se a gente for olhar de onde saiu isso sai daquele programa do Michel Temer, quando deu o golpe, que é o Ponte para o Futuro. Aquilo é um livrinho, as pessoas quiserem dar um Google e Ponte para o Futuro e acham na internet, isso é o programa do golpe. O programa do golpe que estava colocado, aumentar as privatizações, independência do Banco Central e mexer nos PIS de saúde e educação e desvincular o salário mínimo dos vencimentos, dos pagamentos da Previdência. Então, o governo está dando curso a um programa que não é dele, não é o programa no qual o Lula foi eleito, é um programa do golpe. Isso é gravíssimo, gravíssimo, do ponto de vista econômico, mas especialmente do ponto de vista político. E isso expressa o que o Paulo está falando, a defensiva em que o governo já se assume, ele já entra em qualquer disputa, ou assumindo a bandeira da direita econômica, ou na defensiva. E aí se abre terreno para a direita, porque a direita percebe que o governo não tem um programa claro, e não tem mesmo, tirando a austeridade, e vai avançar, a ponto de humilhar o governo no Congresso, e já vão partir para fazer isso com o próprio presidente Lula. Eu só quero emendar um assunto que tem a ver, não é exatamente isso, mas é rapidamente, para a gente ver como é que o governo fica na defensiva. Com a tragédia no Rio Grande do Sul, a safra de arroz no Brasil caiu muito, parte dela se quebrou, então a produção, o que vai ser colocado no mercado proximamente é muito menos do que usualmente se coloca, o que faz com que, na lei da oferta e da demanda, o preço suba. A solução do governo é uma solução óbvia, vamos importar arroz para manter o preço interno equilibrado. Ontem, um juiz do Rio Grande do Sul entrou com uma liminar para proibir a importação. E ontem à noite, final da tarde, um juiz de Brasília cassou essa liminar e vai haver a importação. O que isso expressa? Isso expressa que é uma questão política fundamental do governo, na sua aceitação da população, mas no bem-estar da população, que é o preço dos alimentos, está baixo, deixou de ser uma questão política e foi judicializada. Ou seja, o governo poderia ter ido para a TV, o Lula ter feito um discurso, ter colocado na palavra dos seus ministros o seguinte: o governo está fazendo de tudo para manter o preço da sua comida baixo. Para isso nós vamos importar. E cria você informa a opinião pública, ou de certa maneira você mobiliza uma certa opinião pública de que é justo importar. E não deixa isso para ser uma medida, entre aspas, técnica, ou seja, ser uma medida apenas judicial quando ela é vital no desenvolvimento da política aí, econômica, de bem-estar da população. Eu digo o seguinte: o governo fica tão na defensiva que se abstém de fazer política até em questões aparentemente mais simples. Isso terrível, porque isso começa a lembrar o segundo governo Dilma, que abriu mão da luta política e qualquer passo que a Dilma dava tinha uma decisão judicial para suspender. Né? Então o governo foi ficando de mãos amarradas. Não é a primeira vez que isso acontece com o governo Lula. Né? Isso já é a segunda ou terceira vez que acontece. Vamos ver como é que será daqui para frente. Paulo, vamos falar do PIB. Mais uma vez, volta o pessoal mais arraigadamente governista a falar em PIBão, né? Que subiu. O mercado tinha previsto 0,7, subiu 0,8. E aí está tendo celebração. Estão aqui os números da elevação do PIB do primeiro trimestre. Foi 0,8, agropecuária 11,3, indústria caiu 0,1, serviços 1,4, investimentos 4,1, consumo das famílias 1,5, consumo do governo 0. Como é que você analisa esse PIB do primeiro trimestre, Paulo? Bom, veja, eu acho que você tem duas questões, tá certo, envolvidas nessa divulgação, né? Quer dizer, a primeira é a gente ter consciência do processo de apuração, né, das atividades econômicas e da divulgação por parte do órgão oficial, que é o IBGE. Então, normalmente, no Brasil, a gente trabalha com a ideia do PIB anual, né? Quer dizer,
de janeiro a dezembro, você avalia como foram as contas, tá certo? Consumos da família, do governo, setor externo, setor interno, poupança, investimento, consumo, essa coisa toda. E você tem, ao longo desse exercício, né, dos 12 meses, você tem os PIBs trimestrais, né? Então, a cada trimestre você tem a divulgação do PIB e isso serve como uma estimativa do que vai ser o PIB verdadeiro, entre aspas, lá no final do ano. Isso para dizer, porque você tem países, por exemplo, como os Estados Unidos e outros, que trabalham diferente. Quer dizer, esse PIB trimestral é efetivamente um PIB a ser levado em conta, eles anualizam esse PIB trimestral, etc. No caso brasileiro, a metodologia não permite isso. Permite simplesmente um acompanhamento para, eventualmente, você ter alguma previsão do que vai acontecer ao longo do ano. Então, esse é o primeiro ponto. Essa informação é oficial, né? Quer dizer, a gente não está trabalhando com aquelas previsões da pesquisa Focus, por exemplo, que o Banco Central encomenda com a nata do sistema financeiro para fazer previsões, que muito mais são chutes de torcida uniformizada do que qualquer outra coisa. Bom, isso dito, quer dizer, essas informações, elas trazem aquela coisa do copo cheio, meio vazio, né? Quer dizer, foi um pouquinho acima do que as previsões apontavam, foi alguma coisa relativamente positiva comparada, né, com os exercícios anteriores, mas já traz dentro dela o que é a previsão para o próximo trimestre, que a gente já está nele, né? Que vai ser, então, abril, maio e junho. A gente já está em junho. Por quê? Porque você vai ter, para esse trimestre, o seguinte, quer dizer, elementos negativos derivados do quê? Primeiro, da catástrofe, tá certo? Do Rio Grande do Sul, que afetou gravemente a produção agrícola, a produção industrial, o comércio, as atividades em geral, né? Vão cair drasticamente, tá certo? E a economia gaúcha pesa, né? Bastante no geral da economia brasileira, e você vai ter também um efeito importante do ponto de vista das mudanças climáticas, não apenas no Rio Grande do Sul, mas no conjunto do Brasil, apontando para uma queda na safra agrícola de maneira geral. Né, problemas com secas, com chuvas, as safras, as colheitas foram atrasadas, as safras também foram atrasadas. Então, o PIB agrícola de 2024 vai ser bem menor do que foi o PIB agrícola de 2023. E a gente sabe que o PIB agrícola ainda pesa bastante no conjunto das atividades econômicas. Então, provavelmente, você vai ter uma contrabalançada, né, entre esse primeiro que foi anunciado e o segundo, que a gente está no meio do furacão agora, e tudo, na verdade, vai depender do que vai acontecer no segundo semestre. O fato é o quê? Que as medidas positivas, né, que foram apresentadas, por exemplo, o aumento relativo da massa salarial pelo aumento do salário mínimo, recuperação de níveis de emprego, que também faz com que o consumo das famílias possa ser aumentado, os anúncios do ingresso de investimento produtivo, por exemplo, na área das empresas automobilísticas, isso tem um efeito em cadeia, pode ser, né, que a gente tenha, ao longo do ano de 2024, alguma coisa positiva, vamos dizer, com relação aos anos anteriores, às expectativas. Mas eu acho que o que é relevante da gente considerar é que isso está muito abaixo do que a economia e a sociedade brasileira exigem, necessitam, entende? Então, você pode discutir, não, no final vai ser 2,5, 2,6, 2,7, a estimativa do FMI estava conservadora, vai ser... Mas, na prática, quer dizer, a gente está muito longe de patamares que são os patamares necessários, primeiro, para a gente recompor a destruição, tá certo? Que foram esses 6 anos, né, de Temer mais Bolsonaro, do ponto de vista da recuperação do protagonismo do Estado, do desmonte das políticas públicas que foram levadas à frente e da definição de um projeto de desenvolvimento nacional, econômico, social, ambiental, que seja, mas que isso depende fundamentalmente, Mauro, Gilberto e todos que nos assistem, de uma orientação do Estado e da iniciativa do Estado.
Quer dizer, enquanto a gente estiver submetido à lógica da austeridade, que o governo não pode gastar, o governo não pode investir, a gente vai continuar nesse rame-rame de sobe um pouquinho, baixa um pouquinho, mas isso não satisfaz as necessidades que a gente apresenta. Então, para fechar, quer dizer, a notícia é positiva, tá certo? É melhor do que, né, a estimativa que se tinha, mas está muito longe, tá certo, do que o país precisa. E para fechar, quer dizer, é necessário nesse caso também, quer dizer, como o Maringoni apontou e você vem sempre levantando, quer dizer, que o presidente Lula tome essa iniciativa. Porque, veja, alguns meses atrás teve uma grande pompa, um grande anúncio, etc., projeto da Nova Indústria Brasil. Não, agora o Brasil deslancha. Era um projeto tocado, inclusive, pelo vice-presidente da República, que é o ministro da Indústria e Comércio e Serviços. Tá certo? Muito pouco foi feito. Por quê? Porque a gente continua tendo a trava da política fiscal, que, para isso, o ministro Haddad continua com muita autonomia, o Lula não entra nesse debate, e aí o governo fica absolutamente imobilizado do ponto de vista de uma agenda econômica que retome a trilha do desenvolvimento. Maringoni, o Paulo mencionou a questão do Rio Grande do Sul e você, agora há pouco, semana passada, escreveu um artigo com o Davi Decache, na Folha de São Paulo, sobre a questão do Rio Grande do Sul e o governo federal. Lula deve estar desembarcando em Canoas daqui a pouquinho. Achei interessante, né? Porque não estava na agenda do Lula ir para o Rio Grande do Sul. Ele hoje deveria estar tendo uma reunião com reitores. Era a agenda original dele. A informação que eu tive no Palácio é que ele não está indo para o Rio Grande do Sul por conta de algum evento, alguma situação em particular. Ele está indo por conta de uma preocupação do Palácio, porque semana que vem ele vai passar 3 dias na Europa para um encontro do G7 e da OIT, e havia uma preocupação lá de haver muitas críticas ao fato de ele estar indo para fora do Brasil, numa agenda internacional de novo. O Paulo Pimenta, hoje sai uma informação de que, enfim, ele não conseguiu montar a equipe dele toda, que está com dificuldade. Eu ontem tive uma informação de bastidor que ele está bastante preocupado, ele perdeu o protagonismo, a SECOM também desapareceu da cena, né? E já tem gente no governo falando que vão abortar essa nomeação dele, essa posição dele lá no Rio Grande do Sul. Enfim, é um cenário um tanto complexo. Como é que você está olhando neste momento o caso Rio Grande do Sul? Bom, Mauro, esse artigo que o Davi e eu escrevemos vem numa linha do que ele vem falando, do que eu venho falando, e acho que o Paulo também, de que a questão do Rio Grande do Sul não é uma crise localizada, ela é uma crise sistêmica. O que quer dizer isso? É uma crise climática, em primeiro ponto, geral do Brasil, porque isso tem a ver com o desmatamento na Amazônia, do Cerrado, no Mato Grosso, é uma mudança nas expectativas meteorológicas que se manifesta no Rio Grande do Sul pela conformação, primeiro, geográfica e hidrológica do estado, a convergência dos rios para Porto Alegre, para o Guaíba, a Lagoa dos Patos, enfim, você tem ali uma localização das cidades, enfim. Mas você tem no Rio Grande do Sul 420 e poucas das 497 cidades do Rio Grande do Sul foram impactadas, de alguma forma, pela destruição das chuvas. Diga-se aí, das chuvas barra ação humana, né? Esse é o artigo, o Arcabouço à Vida. Um trocadilho com a Bolsa à Vida, óbvio, né? Mas a ideia é a seguinte: não pode ser dado um tratamento localizado, tópico, como se você tivesse uma ferida no dedo, você põe um mertiolato e um band-aid e pronto. Não. Você tem ali uma infecção que pode se propagar pelo Brasil. Essa mudança climática, essa situação pode impactar as mudanças, pode impactar cidades como São Paulo, não a mesma situação, mas em que o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo libera geral as construções na beira dos mananciais aqui, como na represa Billings, você aumenta a verticalização da cidade, contribuindo para o colapso do sistema de saneamento, quer dizer, você tem muito mais gente utilizando o sistema de saneamento da cidade, que é um sistema, em geral, antigo, algumas regiões da cidade, como ali a região central, tem mais de 100 anos a tubulação de esgoto e tal. Então, você pode criar uma situação de colapso em São Paulo, no Rio de Janeiro, de maneira
não exatamente igual, mas com semelhança ao que acontece no Rio Grande do Sul. E nesse artigo a gente diz o seguinte, olha, o Rio Grande do Sul precisa de um novo pacto nacional. E o novo pacto nacional passa pelo que o Paulo falou. Quer dizer, não dá para continuar com o arcabouço fiscal, com as restrições de gastos e investimentos que a gente está tendo, e o socorro ao Rio Grande do Sul ser feito na base de uma mensalidade do auxílio emergencial. É louvável que isso tenha acontecido, de R$ 5.100 por família. Não pode ser na base da filantropia. Semana passada, o Lula fez uma solenidade no Palácio com parte do agronegócio que, diga-se de passagem, é responsável por grande parte da devastação ambiental, para receber doações, e recebeu doações lá de 2.100 toneladas de carne pelas mãos do Joesley Batista, não pelas mãos ali fisicamente, mas para alimentar a população do Rio Grande do Sul. E essa não é a solução. A solução é uma situação no atacado, uma situação geral. Qual é? Você vai precisar ter muito dinheiro, não se sabe quanto, esse cálculo não está feito, as águas têm que baixar, mas algo na proporção do que foi feito pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, eu sublinho isso. Durante a pandemia, entre 2020 e 2022, eu fui nas contas do TCU essa semana, que eu estava escrevendo a respeito, o Bolsonaro jogou na economia 666,4 bilhões de reais para que a economia não desabasse durante a pandemia. Isso aqui estourou o teto de gastos. No meio tinha muita medida demagógica, mas no essencial é o seguinte, foi auxílio para as empresas, auxílio para as famílias, auxílio para as pessoas que seguraram o mergulho econômico que a pandemia provocou. Algo nessa natureza, ou talvez maior, tem que ser feito no Rio Grande do Sul. Você tem 11 milhões de habitantes, é o quarto PIB da economia nacional, e se você computar o seguinte, qual é o tamanho econômico do Rio Grande do Sul? É o quarto maior estado do país no dinamismo econômico, com agronegócio, agroindústria, indústria de transformação, pequenos e médios negócios, enfim, agricultura familiar, isso tudo está arrasado. O Estado não tem dinheiro, não consegue gerar renda para pagar o sinalismo público. Então, é muito mais do que uma saída tópica. E esse artigo é isso. A gente precisa de algo, uma ousadia que o presidente americano Franklin Roosevelt fez em 1933, é o New Deal, um novo acordo. Olha, para tudo, nós vamos repactuar o país, é sair na ofensiva. É sair na ofensiva no sentido do governo se colocar como agente da transformação social, ou pelo menos do socorro ao Rio Grande do Sul. Você, numa conversa nossa, falou uma coisa muito interessante. Você falou, olha, o desastre gaúcho pode ser a pandemia do Lula, no sentido de ser uma grande catástrofe que você pode ter uma solução positiva ou você pode recuar e isso te engolir. Eu esperava que o governo fosse ousado, mas não está sendo. E para terminar, nada expressa mais isso do que a posição do ministro Pimenta. Porque tem dois erros embutidos aí. O primeiro é nomeá-lo como ministro. A nomeação como ministro envolve vários problemas. O primeiro é que o Pimenta é candidato a governador do Rio Grande do Sul e isso já cria arestas com o mundo político gaúcho, ultraconservador como é. Segundo, que a nomeação de ministro tem que passar pelo Congresso. E o Congresso, a gente falou agora há pouco, a situação do governo é uma situação absolutamente minoritária. O preço para aprovar esse Ministério do Pimenta vai ser muito alto. E o Pimenta em si está paralisado. Ele nomeou 3 ex-deputados, entre eles o Marco Maia, ex-presidente da Câmara, como seus assessores diretos, e parou por aí. Quando a universidade, eu tenho conversado com gente, você também, das universidades públicas gaúchas, tem não só projetos econômicos em andamento, projetos de engenharia, projetos de socorro imediato, todo mundo no Rio Grande do Sul, dessa área universitária de pesquisa, está pensando na recuperação. Me parece que o Pimenta não contatou essa gente. Quando tinha que ser feita uma grande ação para reconstruir o Rio Grande do Sul. Se o lema do governo é união e reconstrução, por que diabo não tem reconstrução lá? Porque união não está tendo, né? Então, eu prevejo uma situação complicada. É bom que o presidente Lula tenha ido hoje. Eu não sabia, porque eu estava marcado, como eu estou na universidade, hoje iria ser a reunião com os reitores para dar... Ficou para segunda. Hã? Ficou para segunda-feira. Ficou para segunda-feira?
Então tá, eu não sabia disso. É gozado. Você lê os jornais à noite, de manhã já tem coisas novas que eu não sabia. É uma questão vital ele ir para lá. É justíssimo que ele vá para lá e se coloque, o governo se coloque, porque o governo está perdendo a batalha de comunicação no Sul. Isso, só uma última coisa. Anteontem, o governador Eduardo Leite esteve em Brasília, né, para ver essa questão de financiamento, pagamento de funcionalismo, uma série de coisas. Por sinal, parece que está indo de carona no avião presidencial de volta para o Rio Grande do Sul com o Lula. Então, olha só, tem um ministro da área para o Rio Grande do Sul. O Leite não conversa com o ministro. O Leite passa por cima do Pimenta e vai direto falar com o Lula, falar com o Congresso e tal, o que mostra a fragilidade da solução encontrada. Sim, isso aí. Não, isso sem contar, eu estou aqui em Brasília. Esses ministérios novos que o governo montou, demorou um ano para botar de pé. Porque, gente, a burocracia pública, o Paulo conhece bem isso. Para você nomear uma pessoa num ministério que já existe, já é complicado. Imagina no ministério novo, o cargo precisa ser criado, é um processo letárgico para a construção desse processo. Então, além disso, tem, né, o Rio Grande do Sul está precisando de solução para ontem, e esse Ministério do Pimenta, de fato, vai ficar pronto daqui a 6 meses, um ano, se ele subsistir, continuar. Na campanha de 2026, né? Está pronto. Artigo do Maringoni, aqui botei no chat, quem quiser ler o artigo da Folha. Paulo, queria falar dessa questão aí que o Maringoni traz, que é esta argumentação, que é uma constante dos liberais, dos neoliberais e da equipe econômica, é não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E agora Simone Tebet, inclusive, não só dizer, não tem dinheiro e tem que cortar gasto. Nós vamos cortar, com dor ou sem dor, nós vamos cortar gasto, disse ela 2 semanas atrás. Você publicou um artigo, um dos seus artigos semanais, né? Mais um, Despesa com juros, novo recorde por Paulo Crias. Mas aí tem lá no seu artigo um parágrafo que me deixou intrigado. Eu não sabia disso. Não sei se o Maringoni sabia, queria que você explicasse. Diz assim: essa conhecida lenga-lenga que procura responsabilizar as despesas com saúde, educação e previdência social pelo suposto desequilíbrio nas contas públicas não resiste a alguns minutos de análise. Ou presta atenção, gente, agora. Afinal, os recursos orçamentários existem e a ocorrência de um eventual déficit não compromete de maneira alguma o equilíbrio macroeconômico. Olha isso aqui. O Banco Central, por exemplo, exibe um saldo credor de 1,8 trilhão de reais de recursos na conta única do Tesouro Nacional. Valores que estão à disposição do governo para executar suas políticas. Eu fiquei chocado com essa informação. Tem 1,8 trilhão à disposição do governo ali nessa conta do Banco Central e está congelado, está parado, é isso? Explica então, Mauro, a minha sugestão é que você, da próxima vez, em vez de chamar o Paulo Crias e o Maringoni, chame o Roberto Campos Neto e o Rogério Seron, que é o secretário do Tesouro, para ele explicar para a gente como é que funciona. Mas agora, saindo da brincadeira, é verdade, quer dizer, eu há algum tempo já venho tornando público, né, essa informação, porque realmente, quer dizer, a gente ou não conhece, ou se espanta, ou esquece, mas o fato é esse, quer dizer, o Tesouro Nacional, o governo brasileiro, ele não opera diretamente, quer dizer, não existe, não é uma instituição financeira, né, quer dizer, os recursos estão ali, mas quem faz a intermediação dos recursos com a realidade social, econômica do país, é por meio do Banco Central e do sistema bancário. Quer dizer, quando você paga o imposto, por exemplo, a DARF, né, o documento da arrecadação da Receita Federal, você vai, né, recolhe o dinheiro no seu banco, esse banco passa para o Banco Central e o Banco Central contabilmente transfere para a conta do Tesouro. No tempo que não existia internet, não existia todo o sistema financeiro digitalmente ligado, era papel para um lado, papel para outro, e a coisa demorava. Agora não, quer dizer, agora com a coisa digital, a coisa funciona, né, instantaneamente. Mas então, por isso, quer dizer, como o Banco Central, o Tesouro não opera, quer dizer, ele tem uma conta dele, Tesouro Nacional, que é, para quem trabalha, né, com a burocracia em Brasília, quer dizer, é a conta por excelência mais poderosa, que é a chamada Conta Única do Tesouro Nacional,
junto ao Banco Central. Talvez por questões estratégicas a gente não consegue saber o saldo credor dessa conta online. Deve ter gente no Banco Central que acompanha isso no dia a dia. Eles divulgam, eventualmente, a cada semestre, né, essa informação. E a última informação que a gente tem é essa. Era 1,8 trilhão. Esse é o dinheiro que o Tesouro Nacional tem à sua disposição exatamente para executar políticas públicas. Esse dinheiro é para ser gasto, não é para ficar entesourado dentro do Banco Central. Mas o fato é o quê? Que esse é mais um aspecto, quer dizer, de que você tem orçamentos e orçamentos, né? Quer dizer, ainda que formalmente o Congresso Nacional vote o chamado Orçamento Geral da União, né? Que é composto basicamente por 3 peças, né? Você tem o orçamento fiscal, propriamente dito, você tem um outro orçamento que o Constituinte, há 30 e tantos anos atrás, pensou, mas isso não teve um rumo próprio, que era o orçamento fiscal da Seguridade Social, que é, então, saúde, previdência e assistência social. Isso existe só pro forma, e depois o orçamento das empresas estatais. Só que, na prática, quer dizer, a continuidade, a implementação de uma parcela desse orçamento, ou seja, a parcela financeira, fica totalmente por fora do controle do Congresso Nacional. Então, quando a gente vai discutir cortes, né, contingenciamentos, limites, tetos, é sempre com aquele adjetivo safadinho, primário. Por quê? Porque tudo que é financeiro está fora. Primário, nesse sentido do financês, é sinônimo de não financeiro. E aí era o objetivo do artigo, quer dizer, eu faço esse acompanhamento, né, a cada mês. Você tem um novo recorde do governo nos gastos financeiros, e isso está totalmente fora do controle, do teto, do contingenciamento, que agora chegou, então, nos últimos 12 meses, a 776 bilhões. Como diria o Lula, nunca antes na história desse país. A gente está mês a mês, ano a ano, batendo recordes de gasto com pagamento de juros. E o governo diz que não pode fazer as outras coisas porque não tem recursos. Isso é uma falácia. Por isso que eu digo, os recursos existem. O que falta é vontade política de conceder prioridade para aquilo que a gente considera prioritário, e não a nata do financismo. Para fechar, na hora da pandemia, vocês levantaram, quer dizer, com Paulo Guedes, com Bolsonaro, um governo conservador de extrema-direita, na urgência, o dinheiro que não existia apareceu. Agora, Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Quer dizer, não pode fazer. Na hora que teve que fazer, o dinheiro apareceu. Por quê? Porque o dinheiro existe. O que precisa é um responsável por essa parte da política econômica, que é o ministro da Fazenda, está em sintonia com o programa que o presidente Lula apresentou na campanha de 22, em sintonia com aquilo que a maioria do país precisa e exige. O quê? É transformar esses recursos que existem, que estão parados, num projeto de desenvolvimento econômico e social. E isso vai ter gasto, vai ter aumento de investimento público e vai ter déficit, mas isso não é um problema. Estados Unidos, Canadá, Japão, União Europeia têm déficits sistemáticos, tem uma relação dívida-PIB, que esse povo adora, né? Muito maior do que o Brasil, e não tem catástrofe, nem tragédia, nem anticlímax de apocalipse à vista. No fundo, quer dizer, o Lula precisa assumir essa bandeira para si e precisa convencer a Haddad de que esse é o caminho a ser trilhado, ou então mudar o responsável pelo Ministério da Fazenda. Senão a gente vai estar daqui um ano constatando e lamentando que a coisa não avança. Maringoni, a gente pode terminar saindo desse cenário nacional para discutir São Paulo? Um segundinho, eleição de São Paulo. Eu queria ouvir tua avaliação sobre um tema em particular. Pode ser? Claro. Então, ontem o Guilherme Boulos deu uma lacrada em cima daquele picareta, bandidinho lá do coaching, lá, o Marçal, né? Que teve na Câmara, o sujeito é tão bandidinho que passou a mão num broche de deputado, né? Como se fosse deputado. Né? É um absurdo. E ele deu uma lacrada em cima do Pablo Marçal ontem, lá na reunião da Comissão de Ética. Deixa eu mostrar aqui, rapidinho. Coach picareta para vir tentar tumultuar a sessão, que eu espero muito, não sei se está aqui ainda o coach picareta, está ali,
que eu espero muito, que não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes. Vá até o fim, que eu quero te enfrentar nos debates. É o que eu mais quero. Não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes, que tem gente que já está dizendo que você já está vendendo. Então não venda. Tá aí. Para além, tem a lacração, ok, não me interessa aqui, me interessa pouco a lacração. Mas a entrada desse Pablo Marçal na corrida, né, agora, semana passada, foi surpreendente, né? Tem pesquisa da Atlas que está dando ele já com 10%, tem pesquisa que dá com 7%, com 8%, deu uma mudada no cenário e aparentemente prejudicou o Ricardo Nunes. Né? Houve uma queda, né? A pesquisa da Atlas está dando o Boulos com uma boa vantagem depois da entrada do Pablo Marçal. Então, eu queria uma análise tua desse novo cenário, ou se é que você qualifica como um novo cenário ali no quadro das candidaturas de São Paulo. Bom, Mauro, é ótimo você falar de São Paulo, você falar, vamos sair do cenário nacional e vamos para São Paulo como se fosse outro país, mas sem bairrismo algum, o peso que São Paulo tem, a cidade, o município, na definição da política nacional, além daqui ser o centro financeiro do país, colocam a eleição da capital paulista como uma espécie de ponto de honra para o governo Lula. O próprio Lula falou que a disputa de São Paulo não é entre Boulos e o Ricardo, é entre ele e o Bolsonaro. Eu achei muito arriscada essa declaração do Lula, mas enfim. Mas é uma eleição talvez a mais decisiva do país. E aqui é o único lugar em que a centro-esquerda tem chance de ganhar. A campanha está numa movimentação interna febril, todas as campanhas. E a entrada do Pablo Marçal realmente dá uma desequilibrada, é uma novidade no jogo. Novidade assim, quer dizer, pode ser um factoide, ele pode ter entrado para negociar de fato, porque ele não me parece, uma coisa é você ter popularidade, outra coisa é você sustentar uma campanha com um aparato, com máquina, com gente fazendo campanha, com ganhar opinião pública para preferir, o que se chama é amarrar o voto. Uma coisa é a intenção de voto, outra coisa é como você amarra o voto lá na frente. Então, criou uma movimentação séria entre a direita, a extrema-direita e a centro-esquerda, a candidatura do Boulos. E há essa ideia, quer dizer, o Pablo Marçal, quem sai mais prejudicado é o Nunes, porque divide os votos da direita. O Bolsonaro teve anteontem com o Pablo Marçal, ontem reafirmou, me parece, ele quer conversar com o Nunes, mas parece que ele vai reafirmar o apoio ao Nunes, mas de todo modo começa até assim, o Kim Kataguiri, que é um aventureiro irresponsável, já chama o Pablo Marçal para ser vice. E o Pablo Marçal tem uma intenção muito maior de voto do que o Kim Kataguiri. Enfim, tá essa situação assim, usando de novo a expressão barata voa aqui em São Paulo, por essa indefinição. A candidatura do Boulos também tem problemas, apesar dela ter essa dianteira. Qual é o problema? A pesquisa Atlas Intel, que é o instituto que mais tem acertado resultados eleitorais, tanto na campanha de 2022, quanto até mesmo na campanha argentina. A Atlas Intel é uma empresa dos Estados Unidos, que opera em vários países, mas a Argentina tinha 8 ou 9 institutos de pesquisa fazendo sondagens, e quem mais acertou a vitória do Milei foi a Atlas Intel. Eles fazem pesquisa pela internet, não presencial, como os outros institutos. E conseguem captar um anonimato do eleitor. O eleitor se sente mais à vontade para colocar a sua opinião. A pesquisa Atlas Intel da semana passada, se não me engano, dava 37% para o Boulos, 37%, e 23% para o Ricardo Nunes. Foi comemorado moderadamente pela campanha do Boulos. Eu até estranhei, aí fui olhar a pesquisa. Você deve ter visto isso, porque você é um obcecado com as pesquisas, e você deve ter visto. O Boulos perde na juventude de 18 a 24 anos e perde na periferia. Ele ganha entre o eleitorado acima de 35, o eleitorado de 0 a 2 salários mínimos dá vitória para o Nunes, os pobres, periferia, jovens dão vitória para o Nunes, e os mais velhos e com renda mais alta, acima de 4 salários mínimos em especial, o Boulos tem larga vantagem. Agora, isso é uma questão frágil, porque é na periferia que está o maior número de pessoas, onde a eleição se decide. E o estranho dessa pesquisa é que, embora o Boulos tenha essa grande vantagem, no segundo turno o Nunes ganha dele. Então, é preciso analisar as pesquisas
como pesquisa. Pesquisa não é resultado eleitoral, a gente sabe. Você tem que analisar a série histórica, a pesquisa retrasada, a pesquisa anterior, essa pesquisa para saber qual é o quadro de tendências, né? E o quadro de tendências é uma instabilidade na frente, na disputa entre os dois que estão cabeça a cabeça. O Datafolha dá um empate técnico, um ponto acima, o Boulos acima do Nunes. É uma coisa assim, é 24 do Boulos, 23 do Nunes. Mas as campanhas me parece que estão num bate-cabeça. O Boulos, se você acompanha nas redes, em especial no Instagram, o Boulos não encontrou a marca da campanha dele. O Boulos era o cara da moradia, independente de ser, ele é uma liderança popular e tal, e uma liderança tida como, entre aspas, radical. Para ser aceito pela classe média, o publicitário que está fazendo a campanha dele modelou um Bolinhos Paz e Amor como o Lula em 2002. Vamos humanizar, vamos aparar a barba do Boulos, ele está com barba desenhada agora, ele vai brincar com o gatinho, com a família, dá uma aliviada na questão política para tentar humanizar o candidato. Eu não sei como é que estão sendo as pesquisas qualitativas e quantitativas. Tudo que eu falar aqui pode ser palpite vazio. Mas tem um sintoma da campanha não ter encontrado o seu rumo certo. Isso é um problema, porque nós estamos muito perto das eleições em termos históricos. Nós estamos em junho e a eleição em outubro. Ou seja, faltam 4 meses. E essa é uma fragilidade da campanha do Boulos que espero que a direção da campanha esteja formulando a respeito. De outro lado, o Nunes não tem muito a oferecer a não ser asfaltar a cidade, que é o que ele está fazendo. São Paulo está aqui em obras constantes, porque eu vi uma entrevista dele com o Antônio Tebet, ele fica enunciando uma numeralha, são não sei quantos milhões de metros quadrados de asfalto e não sei o que e tal. Esse é o programa dele. Então, a indefinição é séria, porque o Boulos não quer colocar, não levanta nenhum tema que possa colocar o seu aliado, o seu padrinho, o Lula, em risco. Então, ele não fala mais da questão do apagão em São Paulo, da Enel, porque a concessão da empresa de energia em São Paulo é federal. Se ele começa a bater na Enel, por que não caça a concessão? Ele está colocando um incômodo para o Lula. O Nunes não entra em temas que atingem o Bolsonaro, então ele tenta escapar, ou Bolsonaro ou Tarcísio, privatização de escolas, essa questão, ele se retrai. Então está uma campanha ainda muito indefinida, e eu acho que eu não respondi a tua pergunta, mas eu respondo dizendo o seguinte: o Pablo Marçal, vendo essa confusão, entra para confundir mais e ver no que ele pode lucrar, no sentido genérico da palavra lucrar politicamente, ou até lucrar de outra maneira, como o Boulos insinuou nessa intervenção, nessa lacração na Câmara. E ocupa um espaço que tem espaço em São Paulo, que ele é hoje a voz do bolsonarismo raiz, né, em São Paulo, nesse momento. Mostra que a direita tem problemas em São Paulo. O Nunes não preenche totalmente a expectativa da extrema-direita. O Nunes não tem uma persona, para usar um linguajar típico de publicitário, uma persona política forte para encarnar a extrema-direita. O Tarcísio é milico. O Tarcísio tem aquela cara amarrada, ele parece o Coisa, aquele personagem do Quarteto Fantástico, a cara toda... E ele é o cara que parece duro, engenheiro, prático. O que é o Nunes? O Nunes não é nada, é um vereador medíocre que chegou à prefeitura nas costas do Covas Neto. Me dá 1 minuto de Tabata, vai? Qual o teu olhar para o papel e lugar dela nessa... Eu acho que o Boulos, ao contrário do que muita gente de esquerda fala, eu acho que a Tabata é uma aliada natural do Boulos, porque ela sensibiliza um eleitorado, se não progressista, mas é o eleitorado não fascista. A Tabata tem uma história pessoal admirável, ela saiu da periferia e foi para Harvard. No olhar da classe média ou no olhar das classes populares, isso não tenta, é uma vencedora. Como biografia individual, é brilhante. É Marina Silva, é Lula, fazendo comparações. Não é do Boulos, o Boulos é um cara de classe média. E ela, em determinadas questões, ela vota com a esquerda na Câmara, em outras não, ela tem uma visão liberal. Eu acho muito ruim o que aconteceu há 1 mês e meio, 2 meses, do Boulos, da campanha do Boulos, entrar em choque com ela, porque se o Boulos for para o segundo turno, se houver segundo turno, e foi ele o segundo candidato, eu digo sim, porque a campanha está muito no imponderável. Ela é uma aliada natural, ela não vai fechar com o Nunes. E ela já anunciou que depois dessa briga de 1 mês e meio atrás, se tiver um segundo turno que ela estiver fora, ela não vai indicar voto em ninguém. Eu acho que devia ser feito um esforço adicional grande para atrair a Tabata. Legal. É isso aí.
Gilberto Maringoni, Paulo Clias. Obrigado, foi ótima a conversa com os dois. A gente retoma juntos ou separados. E aí, estamos 2-1 aqui, né, Clias? 2 brasilenses. Então, vem para cá para a gente jantar junto. Vamos lá. Eu vou sim. Abração, Maringoni. Abração, Paulo. Obrigado. Tchau, Paulo, gente. tchau, Mauro. Tchau, todo mundo. Valeu.